Fala galera, esse é um vídeo bem rapidinho, tá? É o nosso rapidão, sobre balanceamento das equações químicas. Caso você precise, então, dá uma olhadinha nos outros vídeos de reações inorgânicas, vídeos sobre inox, tá? Vídeo de massa molecular, para dar uma ajudadinha. E depois os próximos de estequiometria, tá? O que é balancear uma equação química? É deixar, coloquei até em amarelinho, ó, tudo que tá de um lado igual do outro lado. Como assim, prof? Tá vendo uma flechinha aí? Então, a flechinha é o meio, tá? Tudo que tá antes da flecha tem que estar igual ao que tá depois da flecha. E quando não tiver igual, a gente tem que pôr números antes deles. Vou explicar como que é. Aí a gente tem um exemplo, ó, bem didático. Um quadrado laranja mais duas bolas azuis. Depois da flecha, eu tenho o quê? Um quadrado laranja. Ótimo. Só que eu só tenho uma bola azul. Eu preciso ter outra bola azul. Só que eu não posso criar do nada, entende? Então, o que isso significa? Como o quadrado, depois da flecha, está ligado com a bola, eles têm que continuar ligados. Então, o que eu tenho que fazer? Botar um número 2 aqui na frente, ó. O que esse 2 significa? Que eu tenho duas vezes um quadrado e uma bola, tá? Então, o que eu tenho depois da flecha? Agora, dois quadrados laranjas e duas bolas. As bolas ficaram certo? Depois da flecha, duas bolas. Antes da flecha, duas bolas. Fechado. Agora, ferrou com o quadrado, né, gente? Depois da flecha, eu tenho dois quadrados e antes, um. Então, o que eu vou fazer? Boto um 2 na frente do quadrado. É como se eu tivesse outro quadrado aqui junto dele. Agora, se eu for contar todos, pronto, tá balanceado. Fechado? Vou dar um exemplo com uma equação química agora, ó. Mesma coisa, ó. Eu tenho uma flecha. Antes da flecha, eu tenho um Na. Depois da flecha, um Na. E agora vamos para o Cl. Tenho antes da flecha dois Cl's, ele tá assim, ó, Cl, Cl, tá? E depois da flecha só tenho um, então tem que ficar igual. Então, o que eu vou fazer? Eu coloco um 2 antes do NaCl. O que isso significa? Que eu tenho 2 NaCl escrito, igualzinho de cima, se vocês forem observar. Então, vamos ver o Cl. Ficou com 2 depois da flecha? Ficou. E antes da flecha? Também. E o Na? Antes da flecha está com 1, depois da flecha, 2. Então, o que eu vou fazer? Botar mais um Na aqui, tá? Então, isso daqui significam 2 Na. Então, o que é ela balanceada? 2 Na mais Cl, que já era 2, tá? Flecha, 2 NaCl. Fechado? Se você já aprendeu, já para aqui o vídeo. Se não, aqui tem alguns exemplos para a gente testar. Só testar rapidinho, ó. Eu olho antes da flecha, um Ca. Depois da flecha, um Ca. Antes da flecha, 2 Fs. Depois, 2 F. Fechou. Tá tudo balanceado já essa daqui. Próximo. Um Mg. Opa, aqui tinha que ter um Mg, gente. Um Mg antes da flecha, um Mg depois da flecha. Um O antes, um O depois. Só que aqui, ó, tá 1K antes da flecha e 2K depois da flecha. Olha que facinho. Só botar o número 2 aqui. Tem umas outras maneiras de fazer. Por exemplo, eu posso escrever assim, ó, Mg, O e K. Antes da flecha, eu tenho um desse, depois da flecha, um. O O, antes da flecha, um, depois da flecha, um. O K, antes da flecha, antes de eu botar esse 2, ele tinha 1K, e depois da flecha, ó o 2zinho aqui, ó, tinha 2K. Então, o que eu tenho que fazer? Aumentar, colocar mais um aqui. Então, o que eu fiz? Coloquei o 2 aqui antes do K. Isso ficou balanceado. Deu certinho? Próximo. 1K
1K. 1OH, 1OH. 1H, 1H. 1F, 1F. Balanceado, tá? Então, já existem algumas equações que elas já vêm balanceadas. Próximo, 1BA, 1BA. 2CLs, 2CLs, ó. Ó, antes da flecha, 2 Os, depois da flecha, 1 O só. Então, vou botar um 2 aqui. 2 O. Só que agora mudou o BA também. Então, o que eu vou fazer? Botar 2 antes da flecha. 2 BA aqui do lado de cá. Só que agora, e o CL? Antes eu tinha 1 BaCl2. Agora eu tenho 2 BaCl2. Eu tenho 4 CLs antes da flecha. Então, eu tenho que ficar com 4 CLs depois da flecha. Prof, ainda tá difícil, tá confuso. Uma coisa que vocês podem fazer é transformar tudo em quadrados e bolinhas. Por exemplo, este primeiro, ó. O BA pode ser uma bolinha e o CL pode ser os quadrados. Então, vou colocar aqui uma bolinha para o BA, 2 quadrados para o CL junto. O O2, vou colocar 2 triângulos. Eles têm que estar juntos, ó. Flecha, o BA, a bolinha, o quadrado. E o CL? Não, quadrado não, triângulo. E o CL, 2 quadrados. O que eu tenho antes? Uma bolinha e uma bolinha. Só que o triângulo eu tenho 2 antes da flecha e 1 depois da flecha. Então, o que eu tenho que fazer? Mais um desenho desse, tá? Por isso que ele ficou com 2. Aí deu certo o triângulo, ficou com 2, só que a bolinha não. Então, 2 bolinhas depois da flecha, uma só aqui, ó. Então, eu tenho que desenhar isso aqui de novo. Ficou com 2 bolinhas agora antes da flecha e 2 também depois da flecha. Só que agora os quadrados, antes da flecha eu tenho 4, ó. 1, 2, 3, 4. E depois da flecha? Só 2. Então, eu desenho eles de novo aqui. Então, o que isso está significando? Que eu tenho 2 moléculas, 2 desenhos do BaCl2, 1 do O2, 2 do BaO e 2 do Cl2. Se ainda assim não está ajudando, manda um recadinho aí pra gente no vídeo, que eu faço um vídeo um pouquinho mais devagar, tá? Próximo. Ou volta também o vídeo, vê de novo, tenta fazer no caderno que vai melhorando. 1Ca, 1Ca. 2 OHs, aqui só tem um, ó. Vou botar o 2 aqui na frente. 1H, 2Hs. Vou botar o 2 aqui na frente. Agora, o 2 vira 2Br também. Do outro lado, 2Br. Fechado. Balanceado. Próximo, 1Na, 2Nas. Ó, 1 antes da flecha e 2 depois da flecha. Boto o 2 aqui, ó. Antes da flecha, 2 Os. Depois da flecha, 1 O. E agora? Eu escrevo essa molécula de novo, tá? É como se eu tivesse botado um 2 aqui, ó. Agora ficou com 2 O, só que o Na ferrou, né? Ferrou não, gente. Ó. Agora tem 4 Na do outro lado e só tinha 2, né? Eu apaguei o 2 aqui, vou botar 4. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, volta um pouquinho o vídeo e vai fazendo devagarzinho comigo. Até mais!